Olá, meus irmãos, a paz seja convosco, tudo bem com vocês? Estamos hoje no dia 92 da campanha 100 dias para alcançar um rompimento sobrenatural na sua vida, na minha vida, e está chegando já no final deste devocional, faltam apenas 8 dias e eu tenho certeza que ainda serão dias de bênçãos, de vitórias, de milagres, porque eu sei que o Senhor, Ele ainda tem a falar com os nossos corações, assim como Ele tem já ministrado ao decorrer desses dias sobre as nossas vidas, né, desde aí do primeiro dia do ano, desde 1º de janeiro, e muitas coisas aconteceram e o Senhor, Ele tem sido fiel conosco, tem nos abençoado, tem nos guardado, nos protegido, e eu tenho certeza que esses primeiros 100 dias serão apenas o início de muitas coisas que o Senhor ainda Ele tem a fazer em nossas vidas. Então, nesse dia, eu quero mais uma vez convidar vocês a fechar os seus olhos, aonde você estiver, elevar seus pensamentos ao Senhor, apresentar ao Senhor este momento. Não sei se ainda você parou um momento, falou com o Senhor, mas eu quero neste dia convidar você a parar um pouquinho assim e orar comigo, apresentando ao Senhor este dia aonde você estiver. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Deus, eu quero iniciar, Senhor, Deus, este momento apresentando diante do Senhor, pedindo a Ti, ó Deus, a Tua bênção, a Tua proteção. Fala conosco, Pai. Fala conosco de uma forma sobrenatural, de uma maneira, Senhor, Deus, e de um jeito, ó Deus, sobrenatural. Fala aos nossos corações. Toca, Senhor, Deus amado, no íntimo, nos cura, nos sara, nos liberta. Pai, fala, Senhor, Deus amado, conosco neste dia. Tira, Senhor, Deus amado, toda ansiedade, preocupação, toda tristeza. Senhor, Deus, tudo aquilo, Senhor, que tem afligido, ó Pai amado, a nossa alma. Mas traz paz, Senhor, Deus, ao nosso interior. Senhor, sabemos que o Senhor é quem está no controle de tudo. E o Senhor não perdeu o controle. Pai, mas eu quero pedir a Ti, ó Deus amado, neste dia. Fala conosco, que possamos Te ouvir, Te sentir, Senhor, e que a Tua presença, ela seja, Senhor, Deus, tão real em nossas vidas, Senhor. Não somente hoje, mas todos os dias. É o que eu peço a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Quero compartilhar com vocês hoje a palavra do dia 92 com o tema Pratique gestos com excelência. Que a palavra ela está lá em Deuteronômio 15, 10, que vai falar assim: quando lhe deres algo, não des como a vontade, pois em resposta a esse gesto, Yahvé, teu Deus, te abençoará em todo o teu trabalho, em todo empreendimento da tua mão. Em uma outra versão, vai falar assim, que dê-lhe generosamente, sem relutância no coração, pois por isso o Senhor, o seu Deus, o abençoará em todo o seu trabalho, em tudo o que você fizer. Hoje na ilustração, no tema que ele tem no livro, ele vai contar sobre a história de um casal onde eles estavam em uma cidade e uma noite eles foram procurar um lugar para dormir. Chegando num hotel, não tinha um lugar, mas o rapaz quem lhe atendeu falou para eles que não tinha ali um quarto, mas ele iria ceder para eles ali o quarto deles, né? E aonde ele se preocupou em um dia chuvoso, fala no livro que era 1h, né, da manhã, e eles não iriam deixar aquele casal sem um lugar para dormir. E ele cedeu e
o rapaz, ele pergunta, fala assim, mas não se preocupe e tal. E ele fala assim, não se preocupe comigo porque eu arranjo o lugar. Mas ele cedeu o quarto dele para aquele casal poder dormir. E sem saber quem era, sem saber quem era aquele casal, ele atendeu de uma forma generosa e pelas palavras que são ditas, né, pela ilustração, você consegue perceber que foi generoso, amoroso com aquele casal em preocupar em dar para eles um lugar para dormir. Mas aquele rapaz, aquele homem diz, né, pro rapaz, o recepcionista, que ele era um tipo de pessoa que deveria gerenciar o melhor hotel do país. E na ilustração vai dizer que depois de algum tempo ele recebeu um convite, algumas passagens de volta para Nova York. Chegando lá, ele conheceu cita o lugar, né, a avenida, o local, e levou ele até um hotel. E lá ele disse que aquele seria o hotel, ele iria gerenciar. Aquele rapaz, ele não sabia quem eram aquelas pessoas a quem ele estava atendendo naquele dia, não os conhecia, e o que me levou, né, até mesmo a pensar, a meditar, é que muitas vezes não podemos fazer, não devemos fazer acepção de pessoas, porque nós não sabemos, principalmente aquelas pessoas em que nós não conhecemos. Eu não posso fazer acepção de pessoas porque eu não sei quem é. Porque quem sabe aquela pessoa, da melhor forma em que você atender, é Deus usando aquela pessoa para trazer uma grande bênção na sua vida, na minha vida. E infelizmente, alguns homens, algumas mulheres, eles costumam fazer acepção de pessoas em olhar apenas a aparência, né? E é o que nós não devemos. Tudo que viemos fazer, tudo que eu for fazer, tudo que você for fazer, tem que ser com um coração tão generoso aqui, como diz a palavra de Deus. Quando lhe deres algo, não dê com má vontade. Dê com amor, dê com um coração voluntário, dê com um coração grato. Porque tudo que você fizer, o Senhor, Ele vai te abençoar. Mas aqui o Senhor fala assim que é todo o trabalho da sua mão. Então, seja no seu ambiente de trabalho, seja na rua, seja na igreja, seja na escola, seja na faculdade, seja quem for. Tudo que você for fazer, seja com o seu maior, com amor. O seu bom dia seja o melhor bom dia. O seu boa tarde seja o seu melhor boa tarde. Porque talvez o seu sorriso, o seu abraço pode alegrar uma outra pessoa, porque você não sabe quem é. Talvez você olhe e fale assim, eu sei quem é, mas às vezes você não sabe, às vezes você só vê de aparência. Talvez o seu bom dia, com um sorriso perguntando, oi, como você está? Seja o seu melhor. Talvez aquela pessoa que está passando por você, ela está precisando daquele bom dia. Aquele bom dia alegre e generoso. Ou aquela boa tarde. Às vezes você acorda e não é muito de falar assim como eu. Mas o bom dia eu dou. Bom dia porque a educação não tem nada a ver com... Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas tudo que você for fazer, que seja o melhor. Porque eu tenho certeza que o Senhor, Ele vai te abençoar. O Senhor, Ele vai recompensar tudo aquilo que você fizer. Não traga tristezas ao seu coração dizendo, mas eu tenho trabalhado tanto e ainda não tenho visto. Calma, o meu tempo não é o meu tempo e o seu tempo não é o tempo de Deus. A palavra, ela nos ensina que há um tempo determinado para todas as coisas. Continue plantando, porque o tempo de semear, ele vai chegar. Talvez você tenha plantado com muitos choros, mas você vai colher com alegria. Não se preocupe. Só não murmure.
Só não reclame, só não faça de qualquer maneira. Eu carrego algo comigo assim, eu não posso fazer para os outros de qualquer maneira aquilo que eu não queria, aquilo que eu não quero que para mim seja de qualquer forma, de qualquer maneira, não. Se você for fazer um bolo, que seja o melhor bolo da melhor forma. Se for a melhor comida, a comida mais simples que for, mas que seja da melhor forma. Que seja com amor, seja generoso, seja pequenos gestos. E eu tenho uma anotação que eu fiz, uma anotação do devocional do ano passado, mas ficou gravado no meu coração. As pequenas atitudes que mudam a nossa vida. Que tenhamos pequenas atitudes. Talvez seja aquela pequena atitude que pode mudar o meu dia, o seu dia ou o dia de uma outra pessoa. Você pode não ver o fruto ou os resultados hoje, mas você pode ter certeza, e você tem a total certeza, que no momento certo você verá o resultado. Porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. E você tenha certeza, você pode ter certeza, que tudo que o Senhor prometeu para você, o Senhor, ele vai cumprir. Ele não é filho do homem para que se arrependa, não. Tudo que ele prometeu, ele vai cumprir. Amém? Fique com essa pequena palavra, simples palavra, e que você tenha um dia, uma noite, uma tarde, uma manhã abençoada. E lembre-se, pequenas atitudes, ela pode mudar a sua vida. Então, seja pequena, mas faça com muito amor e com generosidade, que você tenha certeza que o Senhor, ele vai te abençoar. Amém? Fico com essa palavra e que o Senhor, ele te abençoe, te guarde e te proteja. Em nome de Jesus. Amém.